caro do que esse daqui. Então isso daqui é só um relato para vocês verem que isso funciona, gente, que a gente ter sonhos, que a gente acreditar, que a gente pôr no papel, que a gente ter... Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje nós vamos falar sobre algo que eu gosto muito de fazer, que é o quadro dos sonhos. Então eu vou mostrar para você como eu faço o meu quadro dos sonhos e explicar para você por que que isso é tão importante e tão eficaz nas nossas vidas. Bom, se você nunca ouviu falar em quadro dos sonhos, eu vou te explicar. É realmente um quadro onde você coloca ali todos os seus sonhos, os seus desejos, os seus planos. Alguns chamam também de mural dos sonhos. Em inglês, ele é chamado de vision board. Ele é baseado na lei da atração. Então, quem acredita na lei da atração costuma fazer esse tipo de quadro, porque tudo aquilo que você foca, você expande. Então, se você foca no seu mural, aquilo você vai atrair para sua vida. E é isso que nós acreditamos. Segundo a neurociência, o cérebro não sabe diferenciar o que é real e o que é imaginário. Então, se você foca repetidamente numa coisa, numa imagem, e você vivencia ela na sua mente, o seu cérebro, com o tempo, vai entender que aquilo é real e vai trazer aquilo realmente para sua vida, porque ele não sabe distinguir. No nosso cérebro não existe passado, presente e futuro. É tudo uma coisa só. Já a psicologia diz que você visualizar o seu sonho faz você definir melhor as suas metas, os seus objetivos e assim ter mais motivação para alcançar. Muitos atletas olímpicos utilizam essa técnica. Primeiro eles visualizam para depois ele ir fazer... Ui, bichinho. Para depois ele ir fazer a competição ou aquilo que ele precisa fazer, né? Às vezes jogadores de futebol também utilizam dessa técnica. E é um jeito de unir a ciência com a espiritualidade. O mural dos sonhos é um meio de você programar a sua mente para se conectar com os seus sonhos e a realidade que você quer alcançar. Já o programador neurolinguístico Edson Burger diz no seu livro que esse ato é chamado de quadro das escolhas. Olha o que diz no livro dele. Para nós, essa ferramenta se chama quadro das escolhas. Isso é uma preferência minha que eu acredito que facilite muito a nossa relação com a lei da atração, a partir dela. Porque um sonho pode simplesmente ficar lá abandonado, esquecido dentro da nossa mente ou no nosso quadro. Já uma escolha pressupõe uma ação sobre ela. Então a questão aqui não é um sonho abandonado que, um dia eu quero realizar, é meu sonho. Sabe aquele sonho que você fala, é meu sonho, mas deixa pra lá. Então seria um quadro da escolha, algo que você decidiu ter e vai em busca desse objetivo. Agora eu vou te passar um pequeno tutorial sobre como fazer o quadro dos sonhos ou da escolha, como você quiser chamar. E depois eu vou mostrar como eu faço o meu. Em primeiro lugar, é você definir as suas metas. Defina aquilo que você quer por ordem de prioridade. O que você quer agora? O que você quer daqui 6 meses? O que você quer daqui 1 ano? O que você quer daqui a 5 anos? Escolha o que você quer. E nas primeiras vezes que você for fazer, é indicado você fazer uma escolha por vez, para que você foque toda a sua energia naquilo e depois passe para o outro passo. O segundo passo é você escolher imagens que se conecte com o seu sonho. Então, o que é que você quer? Eu gosto muito de fazer com coisas materiais. Para mim é mais fácil visualizar coisas materiais. Então, um carro, uma casa, qualquer coisa, qualquer bem material que você queira, ainda que seja uma coisa simples. Sei lá, eu quero manifestar um móvel, uma geladeira, uma máquina de lavar. Não tem problema, você pode fazer com qualquer coisa que você quer, independente do valor. E o passo 3 é você montar o mural. Então, você já pegou as imagens, seja no Pinterest, seja no Google, ou você pode recortar de revistas, o que você quiser.
Outra coisa que eu também gostava muito de fazer antes era desenhar. Então, se era uma coisa que eu podia desenhar, eu gostava porque eu colocava a minha energia aquilo. Então, se você é bom em desenho, você pode também fazer esse mural com desenhos. Mas também é bom você usar imagem física, né? Então, você pode ir alternando, você pode fazer os dois, não tem problema, da forma que a sua imaginação mandar. E o quarto passo é você colocar em algum lugar visível e dedicar algum momento do seu dia para isso. Então, esses são os passos para você montar, né? Mas eu monto da minha forma e eu vou te contar agora como eu faço. Bom, gente, então esse daqui é um dos meus murais mais recentes. Há quem faça um mural só com várias imagens daquilo que quer. Eu gosto de fazer separadamente. Então, esse daqui é de um carro que eu quero manifestar. E eu imprimi as imagens. Esse carro aqui é um carro real que estava à venda. Então, assim, eu coloquei muita energia para fazer esse mural. Eu pesquisei realmente o carro que eu quero, o preço, a quilometragem, a cor, todos os detalhes. Então, ele é um Fiat 500. E aqui eu coloquei que este é o carro que eu quero, na cor branca, com teto solar e câmbio automático. Aqui eu enfatizei que eu amo o meu carro e dirijo sozinha por toda parte. Por quê? Porque eu tenho um carro atualmente, só que eu tenho uma trava em dirigir ele. Eu tenho um pouco de medo de dirigir, embora eu já tenha CNH há 8 anos, eu não consigo sair por todo lado para dirigir. É uma coisa bem limitada. Então, eu já incluí essa minha vontade aqui pra, né, melhorar nessa questão. Aqui eu coloquei os bancos, que eu quero o banco branco de couro, o painel também branco. E coloquei aqui, ó, que a visão que eu tenho do carro é essa. Ai, gente, vocês me desculpem porque eu tô muito gripada hoje. Então, esse daqui é o quadro que eu gosto de fazer. Eu gosto dele assim, bem colorido, eu gosto dele escrito à mão. Eu gosto muito, muito dessa coisa, né, assim, de fazer mesmo, de produzir. E aqui atrás também eu escrevi algumas coisas. Então, aqui eu coloquei algumas afirmações, né? Então, eu coloquei: o Fiat 500 veio a mim com facilidade, alegria e glória. Eu pago pelo meu carro, pois tenho condições. A minha renda me permite ter este carro. E coloquei várias afirmações. E aqui embaixo eu coloquei uma sequência de números, que é a sequência numérica para atrair algo específico, que no caso seria este carro. Quando você faz um quadro, um mural dos sonhos, você pode ou não definir uma meta para ele. Nesse caso, eu não defini uma data, sabe? Ah, eu quero manifestar esse carro em 1 ano, em 6 meses, em 2 meses. Eu não defini, porque isso daqui é uma coisa que eu tô aberta a esperar pelo tempo certo que ele vai vir na minha vida. Então, esse aqui, ele não tem expectativa de tempo. Eu vou esperar por ele pacientemente. E outro mural que eu fiz para trazer de exemplo para vocês é isso daqui, que é uma viagem internacional para Paris. Então, eu coloquei aqui essa primeira imagem da Torre Eiffel, que é o meu sonho, conhecer a Torre Eiffel. Aqui eu coloquei a vista de um hotel, né? Um hotel com vista para a Torre Eiffel. Aqui é um jantar romântico num restaurante com vista para a Torre Eiffel. E isso daqui é um almoço de dentro da Torre Eiffel, né? Porque você pode entrar dentro dela. E eu pesquiso vários vídeos, eu faço uma pesquisa bem ampla antes de fazer o meu mural, porque eu gosto que ele tenha o máximo de detalhes possível. Então, quanto mais detalhes você colocar, quanto mais você souber sobre aquilo, quanto mais você pesquisar sobre aquilo, mais vai melhorar na sua manifestação, sabe? E esse daqui eu ainda não escrevi nada atrás porque eu não tive tempo. Mas a minha ideia aqui é fazer uma pesquisa, como se eu fosse realmente viajar agora. Se eu fosse viajar agora,
que eu ia fazer? Se eu fosse planejar essa viagem, o que eu ia fazer? Eu ia ter que pesquisar voo, eu ia ter que pesquisar hotel, eu ia pesquisar os lugares que eu quero ir, eu ia pesquisar o preço dos lugares que eu quero ir e principalmente a quantidade de dinheiro que eu iria precisar para fazer essa viagem. Então eu quero fazer essa pesquisa como se eu fosse fazer essa viagem agora e vou colocar tudo aqui. Como vocês viram no outro eu coloquei de lápis. Eu gosto de escrever de lápis para não vazar desse lado. Então aqui atrás eu sempre coloco de lápis. Então para mim já é um meio de potencializar. Então assim, gente, quanto mais rico de detalhes, melhor. Isso daqui também é algo que não tem prazo. Eu não tenho pressa em realizar esse sonho. Eu quero que ele venha na minha vida no tempo certo. Então, assim, eu gosto de fazer vários, eu gosto de fazer dessa forma. E eu gosto de fazer assim no manual. Você pode fazer online? Pode. Eu já fiz muitos online, mas esses aqui eu dei essa exclusividade, assim, eu separei esse tempo para fazer isso. Tenho outros que eu quero fazer também, que eu já tenho imagens aqui. Então eu imprimo essas imagens assim pequenininhas, porque eu acho que fica melhor, fica mais organizado, sabe? Então esses aqui são coisas que eu quero fazer ainda esse mês. Assim que eu tiver um tempo, eu já quero fazer esses também. E como eu faço? Eu coloco muita energia, como eu disse, para fazer esses quadros. Então eu faço a pesquisa, porque a lei da atração, gente, ela vem de ação, né? Atração. Então você tem que agir sobre aquilo, não é só, eu quero, ficar. Não, você tem que agir. Então você fazer essa pesquisa, você ir atrás, você tá agindo, você tá mostrando que você quer aquilo, que você tá disposta, né, a separar um tempo para aquilo. Então eu separo esse tempo, eu vou atrás, eu pesquiso e quanto mais detalhes você tiver, quanto mais clareza você tiver, melhor. Quando eu quero manifestar alguma coisa, eu tenho uma clareza muito grande na minha mente daquilo que eu quero. Desde criança eu sempre fui assim, eu nunca fui uma pessoa assim, indecisa. Eu sempre soube exatamente o que eu quero e como eu quero. Então, é muito importante passar tudo isso pro papel, né? Tudo envolve energia, então você escrever à mão, é tudo uma questão energética que você coloca ali. E no dia que eu tava fazendo esses murais, eu tava mexendo aqui nas minhas coisas que eu tinha guardada e eu encontrei algo que eu queria muito mostrar pra vocês. Olha isso. É uma lista que eu fiz pro meu casamento. Parece só uma lista de tarefas, mas, gente, é muito mais que isso. Eu vou contar pra vocês a história dessa lista. Então, veja bem, eu estava, quando eu estava de casamento marcado, gente, a gente não tinha dinheiro nenhum. Quando o Henrique me pediu em casamento, ele só tinha dinheiro pro anel, e ainda foi um anel, assim, bem simples. E quando eu fiz essa lista, foi numa tarde, foi em janeiro de 2023 que eu fiz essa lista. E o meu casamento estava previsto para julho de 2024 e a gente não tinha realmente dinheiro para nada. E eu pensava, meu Deus, é tanta coisa quando cai a ficha de que você vai casar e que você para pensar tudo aquilo que você tem para fazer, você fica tipo, meu Deus, é muita coisa. Então, eu fiz uma lista, eu pesquisei na internet o que eu ia precisar e eu fiz uma lista do que eu queria pro meu casamento. E, gente, eu não tinha R$1 no bolso. Quando eu fiz essa lista, foi numa tarde que eu tava fazendo um serviço de babá. Era um serviço de férias, né? Porque era janeiro. Então era só aquele mês que eu ia trabalhar. E depois, tipo, eu não tinha emprego. Eu tinha sido mandada embora. E o salário do meu marido, na época, só dava pra pagar o aluguel e as contas. Sério, não sobrava nada. E eu não fazia a menor ideia de como que eu ia fazer esse casamento. Mas eu marquei a data, então nesse caso aqui foi um propósito com data. Eu falei que ele ia acontecer em julho de 2024
aconteça o que acontecesse. Eu falei, eu não quero saber. Se eu só tiver padre e 2 alianças, vai ter que ser assim. Mas eu tinha muitos sonhos e muitas coisas. Então nesse daqui vocês viram que eu não coloquei imagem. Mas eu coloquei bastante energia pra fazer nele, para fazer ele. Ó, se vocês verem, ele não é sulfite, ele é um papel diferente. E esse papel eu tinha ganhado de uma amiga. A gente, millennials, quem for aqui talvez vai entender o que eu tô falando. A gente tem muito essa coisa com folha. Eu lembro que na época de escola a gente trocava muitas folhas, a gente tinha aquelas folhas bonitinhas e a gente guardava as folhas para uma ocasião especial. E às vezes essa ocasião especial nunca chegava, mas a gente guardava para isso. E essa folha que eu ganhei da minha amiga, que também ela comprou pro casamento dela, eu guardei para essa ocasião especial. E nesse dia eu achei que fosse uma ocasião especial usar esta folha. Então eu peguei a folha e fiz a lista de tudo que eu precisava. Então eu marquei aqui, né, a recepção local, buffet, gastronomia, convites, lista de convidados, lembrancinhas, flores e decorações, celebrante da igreja, bolo de casamento, vestido de noiva, sapato, acessórios, roupa do noivo, alianças e lua de mel. Então esse daqui foi o básico pro casamento. E sinceramente, eu não achei que eu ia conseguir metade disso, porque como eu disse, pelas circunstâncias, tava tipo tudo péssimo. E, gente, sinceramente, eu tive tudo isso no meu casamento e tive mais um pouco. Como eu disse aqui, eu não coloquei fotos porque eu não imprimi as fotos. Mas no dia eu separei as fotos no Pinterest e salvei no meu celular. Então, assim, eu só não imprimi, não materializei aqui, mas eu tinha as fotos que eu queria no meu celular, as fotos de referência. E tá tudo lá. E eu olhava sempre pra visualizar. Esse papel aqui, sinceramente, eu não usei ele. Eu coloquei bastante energia pra escrever ele e guardei ele. Depois eu até peguei a lista pra ver de novo o que eu precisava e tudo mais. Mas não foi uma coisa que eu fiquei, tipo assim, pegando, visualizando, mentalizando. Porque assim, gente, tem uma coisa, tem uma etapa da lei da atração que é o soltar, que é o desapegar. Então, assim, você pode pegar o seu mural, você pode olhar, você pode visualizar, você pode mentalizar, mas por um espaço de tempo. Você não pode ficar fazendo isso todo dia pra sempre. Você vai fazer isso, sei lá, por uma semana, um mês, 2 meses, mas depois para, esquece, guarda, tira da cabeça. E foi isso que eu fiz com isso daqui, que eu manifestei. Eu esqueci mesmo, e tipo assim, na cabeça de uma noiva, estudante, que tinha que trabalhar. E assim, gente, quando eu tava na última semana, né, desse meu emprego de babá. E assim que eu saí de lá, eu já tinha 3 propostas de emprego. Eu pude escolher qual que eu queria. E eu escolhi uma dessas 3. Só que também eu só fiquei um mês, porque depois eu entrei pra prefeitura. Eu trabalhei 2 anos pra prefeitura, foi muito bom, eu era bem remunerada. Então, assim, a gente conseguiu fazer tudo dessa lista aqui. A única coisa que eu não fiz, na verdade, foi a lua de mel, né? Que é o último item. Mas foi uma coisa, assim, opcional. A gente optou por não ter lua de mel. Não foi por falta de dinheiro. Então, assim, eu achava que se eu conseguisse fazer todos os itens dessa lista, a gente até ia conseguir, mas a gente ia ficar muito endividado, pagando por isso por muito tempo, né? Mas eu não foquei nisso. Eu não foquei nessa parte, apesar de passar isso pela minha cabeça. Eu não foquei nessa parte. E, gente, realmente não foi o que aconteceu. A gente conseguiu pagar por tudo. A gente pagou por tudo à vista. No começo foi meio difícil. Então, por exemplo, o primeiro item que eu comprei foi o meu vestido. Então eu juntei um dinheiro e consegui comprar ele. Não foi muito caro. A roupa do noivo eu comprei parcelada, foi uma das primeiras coisas que a gente comprou. Mas depois as coisas foram desenrolando e as coisas mais caras da lista foram pagas à vista, como por exemplo o buffet, a gastronomia, a decoração da igreja, os músicos. Então, tipo, foi tudo pago à vista. E a gente ainda fechou o nosso casamento com um caixa de quase 5 mil reais. Então, sim, depois disso ainda não só deu pra fazer tudo que eu queria, como sobrou. Então, esses 5 mil, na verdade, era pra ter feito a lua de mel,
mas a gente não fez, então a gente optou por fazer outras coisas. Uma coisa interessante aqui é o sapato da noiva, que tá aqui. Eu queria muito um sapato que pra mim na época era caro, sabe? Não era tipo, ai meu Deus, que caro, mas é um valor que eu não tinha. E eu queria aquele sapato daquela marca. E eu achei que eu não ia conseguir comprar ele. Ele era uma edição limitada, então eu fiquei, tipo, desesperada. E, gente, não só eu consegui comprar ele, como eu consegui comprar ainda um outro sapato. Então eu usei um sapato na festa e um sapato na cerimônia. Que o sapato, o segundo sapato que eu comprei ainda foi mais caro do que esse daqui. Então isso daqui é só um relato pra vocês verem que isso funciona, gente. Que a gente ter sonhos, que a gente acreditar, que a gente pôr no papel, que a gente pôr energia naquilo. Porque eu podia dizer, não, eu não tenho dinheiro pra nada, eu vou fazer um casamento simples e tá tudo bem. E assim, nada contra fazer um casamento simples, se você quer um casamento simples, se você teve um casamento simples, ok, se for o que realmente você quer. Mas não era o que realmente eu queria. Eu queria de um jeito e se eu fosse fazer de outro, né, seria por falta de recursos e não porque realmente eu queria. Então eu me permiti sonhar, me permiti fazer esse processo e deu certo. E eu já tô casada há um ano e um mês. Então, pra vocês verem como isso daqui tem um tempão. Essa lista foi feita em janeiro de 2023 e hoje nós estamos em setembro de 2025. Bom, como eu disse, eu não gosto muito de fazer mural online. Eu prefiro fazer o mural físico. Mas se você quer fazer um online, também é possível. Então, assim, é uma coisa muito pessoal, sabe, gente? É a forma que você vai se conectar com os seus sonhos. E se você quer se conectar de forma digital, tá tudo bem. Então, eu fiz aqui um exemplo para vocês verem. Ó, eu fiz esse daqui e tá escrito Mapa dos Sonhos. Esse daqui eu fiz pelo Canva. Então, o que eu coloquei aqui? Esse daqui eu já fiz um mural meio que geral. Tem lá os modelos prontos e você só põe as imagens que você quer. Então, aqui, ó, eu coloquei Mapa dos Sonhos 2025. Isso aqui é bom fazer no começo do ano. E realmente esse daqui eu fiz no começo de 2025, só pra testar mesmo, só pra ver como é que era, pra ver se eu gostava. Mas eu não me conectei muito com isso daqui, então eu já larguei mão. Então eu coloquei uma foto minha. Gente, dessa foto feia aqui, porque era a única foto que eu tinha aqui no tablet. E como eu disse, eu fiz só pra testar, então eu coloquei qualquer foto. Aí eu coloquei aqui também a viagem a Paris. Eu coloquei aqui, que isso? Boletos em dia, me formar na faculdade, comprar minha casa própria, carro novo, fazer dinheiro e coloquei um iPhone. Então no Canva você vai encontrar muitos modelos prontos que você pode ir lá e só colocar a imagem que você quer, a imagem que você se conecte e fazer dessa forma. Você pode fazer de forma individual, como eu fiz no papel, da forma que você se conectar. Então, assim, não tem um jeito certo ou errado. É a forma como você se conecta com o seu sonho, é muito energia, vai muito pelo feeling. Então, assim, pensa bem o que você quer, o que você tá sentindo, o que a sua alma tá pedindo e qual forma você acha que você vai se conectar melhor com tudo isso. Então, assim, pelo Canva é muito facinho de fazer, você não precisa imprimir e tudo mais, você faz isso daqui super rapidinho. Que você pode deixar como papel de parede, você pode olhar todos os dias. Como eu disse, você pode fazer isso por um tempo, mas depois você para, depois você solta. Porque é muito importante, um dos passos da manifestação é você soltar. Se você não soltar, não vem pra você. Então, é isso, gente. O mural dos sonhos é muito mais do que só pesquisar e colar imagens. É uma forma de você se conectar com o seu sonho, de você idealizar aquilo, de você sentir aquilo. Eu gosto muito de fazer o mural dos sonhos com coisas materiais. Eu não gosto muito de fazer com coisas mais abstratas. Por exemplo, um emprego novo ou, quem sabe, um relacionamento. Uma coisa que é mais sentimental e não física. Porque tem essa coisa muito da imagem que eu gosto do físico. Quando é para sentimento, eu utilizo a técnica da carta. E se vocês quiserem, eu posso trazer aqui para vocês também como eu faço a técnica da carta para manifestar os meus desejos.
Então, é desse jeito que eu faço. Me conta aqui embaixo nos comentários se você já fez o quadro dos sonhos, se já funcionou pra você também, se você gosta desse tema. Eu peço que você deixe o seu like aqui pra contribuir com o vídeo em sinal de gratidão ao universo. Então eu espero que você tenha gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!